Pessoal, a técnica de calcular a área de um triângulo, no começo tudo não vai acreditar, né? Professor, por que isso acontece? Isso é uma mágica? O que é isso? Mas futuramente a gente vai ter condição de explicar por que isso funciona. Sempre que tu tem um triângulo representado num plano cartesiano, basta tu pegar bem as coordenadas do vértice do triângulo e colocar formando as duas primeiras colunas, ó, o x do lado do y. Se tu trocar o y com o x não vai mudar, tá? Futuramente tu vai entender por que não vai mudar nada. Mas então tu pega o x do ponto A, que é o 3, y do ponto A, que é o 4. Depois x do ponto B, 1, x, y do ponto B, menos 3. X do ponto C, menos 2, y do ponto C, 2. Cuidado, se tu quiser trocar a posição tem que ser de todos os x e y, beleza? Não pode ser só de um. Completa a última coluna com 1 e deu. Age naturalmente, haja normalmente. Vamos duplicar a coluna para ninguém ficar magoado. Multiplico a segunda, copio a segunda também. Sempre bacana verificar se tu copiou certinho. Às vezes isso aqui gera problema. Pega na direção diagonal principal, multiplica. Direção diagonal principal, multiplica. Direção diagonal principal, multiplica. E aí soma. Quando a gente soma isso aí, 9 menos 8, 1. 1 mais 2, 3. Beleza? Eu acho que Ah, tá certo. Aqui é menos 9. Menos 17. Menos 15. Fechou agora? Deixa eu fazer de novo. 3 e 4, 1 e menos 3, menos 2 e 2. Fechou, copiou. Dupliquei e dupliquei. Multiplicou, deu menos 9. Multiplicou, deu menos 8. Multiplicou, deu 2. Somando, menos 15. Agora fechou. Obrigado, gente. Multiplica, dá menos mais 6. Multiplica, dá 6. E multiplica, dá 4. Somando, 16. E como é que acha o determinante? Pega a direção da diagonal principal e subtrai a direção da diagonal secundária. Menos 16. Área igual menos 31. Faz sentido em falar em área negativa? Não, então na verdade a gente tem que considerar que a área é em módulo, né? Certo? A área verdadeira do triângulo, se fosse em centímetros quadrados, seria 31 centímetros quadrados. Certo? Então aquele sinal ali a gente pode desprezar. Professor, Manda aí. se tu botasse o y primeiro, daí eu 31, sim, né? Se tu colocar, sempre que a gente troca uma linha ou uma coluna de posição, a única coisa que vai acontecer é inverter o sinal do determinante. Isso é uma coisa que a gente vai mostrar futuramente. Bem observado. Fala bem. Intermeário não podia ser menos 31. Isso, exatamente. Então a gente acabou de perceber que não é exatamente área igual ao determinante, é o módulo, né? Do determinante. Se a gente quiser fazer bem bonitinho, teria que ter um módulo no final. E o módulo de menos 31 fica 31. Pronto. Tá? Pode falar. Tá, agora olha só. O importante é o seguinte, ó, eu só coloquei esse risquinho aqui para a resposta ficar bonita. Certo? Porque eu percebi que deu negativo e nós sabemos que uma área não pode ser menor que zero na prática. Então, para poder fazer sentido aquela resposta, eu mostrei para vocês, galera, para fazer sentido, teríamos que nos preocupar com o módulo do número. Por isso que eu decidi colocar o módulo ali. Tá? Não quer dizer que na questão que aparecer módulo trata de triângulo. É mais para você ignorar o... Só para a gente poder... Exatamente, só para a resposta ficar condizente com a realidade. Professor, Manda, amigo. pra tu achar a área, tu não pode achar uma área de alguma coisa tipo 2 por 2, né? Esse é o mínimo 3 por 3, tem que ser 3 pontos, né? Essa técnica só funciona para triângulos. Se a gente tiver um cara de 4 lados, nós teremos que dividir em 2 triângulos e calcular a área de cada triângulo para depois somar. Fala, amigo. Aqui ou aqui? Que um é menos, aqui é menos também, né? Isso, menos com menos deu mais. Show de bola. Mesma coisa, galera. Área de triângulo. A última coluna é 1. Pega as coordenadas do primeiro ponto. 5 e 4. Coordenadas do outro ponto. 3
e 1. Coordenadas do último ponto, 1 e 5, beleza? Fiz pela coluna, vou fazer pela linha. A ordem influencia? A ordem entre todos os pontos, não. A ordem... Até porque, olha só, se eu troco a ordem das linhas aqui, o 1 lá vai continuar igual, certo? Então, quando eu botar esses dois números aqui e esse aqui, eu só troquei a posição da linha e só altera o sinal determinante. Como o sinal não vai interferir em nada, né? Certo? O que importa pra gente é o módulo, não é? Então não vai alterar a resposta final. Aqui? Não, aqui a gente tem que usar sempre 1 para poder fechar. Boa pergunta. Eu fiz com coluna, vou fazer com linha para variar. 5, 4, 1, 3, 1, 1. Multiplica na direção diagonal principal. 5. Multiplica na direção diagonal principal. 15. E multiplica mais uma vez. 4. 24. Diagonal secundária. Multiplicou, deu 1. Multiplicou, deu 25. E multiplica uma outra vez, dá 12. 37, 38. A área do triângulo, então, fica sendo 24 menos 38. Área igual 24 menos 38, ficamos com menos 14. Faz sentido uma área negativa? Não. Não, então a gente sabe que a área, no final das contas, fica 14 UA. Aquele UA é unidades de área. Muito comum aparecer nos livros. Sempre ficavam perguntando, o que é esse A? Depois eu descobri que era unidades de área. Mas se colocar... Se ele falou que era em centímetro, deixa eu ver, não, é que ele não disse qual era a unidade do plano cartesiano. Então, né, a gente não sabe se é metro ou centímetro, por isso que eu vou botar de maneira genérica UA, unidades de área. Fala, querida. Se deixar na prova menos 14, vai... Se era uma área de um triângulo, eu sou obrigado a descontar, porque uma área não pode ser negativa. Então tem que ter tem que se ligar nesse detalhezinho. Por exemplo, deixar menos 14 e deixar do mesmo modo. Ainda incompleto, porque tu falou que é em módulo, mas tu não disse quanto que é o módulo do menos 14. Certo? Eu descontaria um décimozinho. Tá? Mas nada de muito grave. Era isso a tarefinha? Beleza! Vamos ver o que nós podemos falar de novo, então.